A paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Espero que você tenha dormido bem, que você esteja bem. Espero que você esteja confiante no Senhor, porque até aqui Ele tem te sustentado. Se você está de olhos abertos, se você está me ouvindo, se você está em condições de sorrir ou de chorar, se você está de pé ou se você está acamado, mas você está vivo. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Porque basta cada dia o teu mal. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de deitar, há tempo de se levantar. Há tempo para todas as coisas. Nem todos os dias nós estaremos lá em cima, nem todos os dias nós estaremos lá embaixo. Mas há tempo para tudo. Existem determinadas coisas que nós vivemos, que é necessário nós passarmos pelo crivo do tempo, tá bom? Ontem eu recebi um áudio. Esse áudio é um áudio de alerta, né? Em relação aos nossos filhos, em relação aos adolescentes, aos jovens, que são o futuro dessa nação, que são o futuro da nossa família, do nosso legado, daquilo que a gente tem para deixar aqui, né? E muitos são chamados pelo Senhor. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas tem atacado fortemente, como vem fazendo, mas hoje em dia de uma forma muito mais agressiva. As nossas crianças, né, já desde muito cedo, antes elas já tinham o dom de manipular a gente, porque a criança ela é muito psicóloga, né? Ela age demais na nossa mente, ela sabe exatamente aonde nos cutucar, aonde nos incomodar. E muitas vezes a gente abre mão, não tem paciência e acaba abrindo mão para ela e dando tudo a ela que ela quer, seja através do choro, seja através de uma manha, porque a gente não tem paciência, a gente trabalha demais e nem sempre a gente tem paciência para estar dentro de casa, para colocar um filho de castigo. Eu não estou falando em bater, e até se tiver que bater em algum determinado tempo, em alguma hora, é muito bem-vindo, não tem problema nenhum, né? Então, mas que haja diálogo, que haja o castigo, mas muitas vezes a gente vai colocar o nosso filho de castigo e a gente também vai precisar estar de castigo para aprender a lidarmos conosco mesmo, a ter paciência, a fazer com que ele fique ali, ele vai se educando de quando você der aquele tempo para ele, ele vai ter que cumprir, né? Então, e é assim que vai começando. Tem que ter o cantinho do castigo, tem que ter o cantinho do pensar, do agir, do conversar. E é dessa forma. E quando a gente vai colocar o nosso filho naquele cantinho, nós também vamos ficar ali, né? Sabendo que às vezes é até por uma condição de nós termos aberto mão de determinadas coisas. E ali a gente vai ter que aprender a ter a paciência com ele ali. Então, eu recebi um áudio de uma irmã falando sobre a manifestação de Satanás no templo, onde uma mãe, ela levou as roupas da sua filha para poder orar. E ali durante a oração a mãe se manifestou, porque ela estava pedindo oração pela filha dela, e ele falou: eu posso até sair em nome de quem vocês estão pedindo. Posso sair hoje, mas amanhã eu volto, porque ela abre o caminho para mim, ela me chama, ela me convida. E aí o Senhor me deu lá em Lucas 9, no versículo 62, que diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto a entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor, aqui nesse versículo, ele vem falando acerca dos que seguem a Jesus, né? E ontem eu estava pensando sobre quando Jesus fala, né? Pegue a sua cruz e segue-me. E segue-me. Nós estamos vivendo num mundo muito, muito difícil. Muito, em tempos muito difíceis. E a palavra está aí para quem quiser estudar, para quem quiser conhecer. Não adianta você falar que vai seguir o Senhor, que quer seguir o Senhor, se você não bota nem a mão, se você nem conhece o que está aqui. As palavras, o que está escrito aqui. Você só conhece e só ouve quando você vai na igreja cultuar. Está ali em comunhão. Dentro de casa, você sequer você pega a tua Bíblia para você ler. Sequer você se ajoelha. Mal você se ajoelha. E muitas vezes você se ajoelha tão cansado que aí você prefere: ah, Senhor, muito obrigada pelo dia, como se isso fosse suficiente. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Eu mesmo já fiz isso, né? Tão cansada, eu preferi agradecer, mas tipo assim, Senhor, eu vou te agradecer aqui porque eu não estou aguentando. Mas não é um agradecimento de todo o nosso coração. Tudo que a gente vai fazer para o Senhor precisa de ser totalmente espontâneo, agradecido mesmo, de todo o nosso coração. E aí, a gente vê o quão violento tem sido os dias, o quão violento Satanás tem entrado nos nossos lares, na nossa casa, na nossa vida, porque a gente abre brecha para ele, a gente o convida. Esses dias eu ministrei aqui sobre algo que eu vi de um pastor falando sobre música secular. E a palavra do Senhor fala: pode uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Será que Jesus, em seus passos aqui, ele ouviria música secular? Ele daria entrada para isso? E nós precisamos tomar cuidado com o que a gente faz, o que a gente anda fazendo. A gente precisa tomar uma postura. Se nós escolhemos lutar de um lado, nós temos que deixar as coisas para trás, para lá. Olha o que aconteceu com a esposa de Ló. Olhou para trás e virou uma estátua de sal, está lá até hoje. Desde o momento que você decidiu servir ao Senhor, sirva ao Senhor. A velha criatura tem que ficar enterrada. Uma vez eu ouvi, eu uso muito isso. O caixão tá ali. A gente enterrou, mas o caixão anda com a gente o tempo todo. E se a gente não tomar cuidado e deixar o caixão abrir, a velha criatura retorna. E retorna com muito mais força. O que a palavra diz, né? Satanás, ele vai e volta. E quando ele acha a casinha adornada, limpinha, ele volta ele mais 7. E o estado daquela pessoa é muito pior do que era antes. E é por isso que você, às vezes, você vê ou ouve falar: gente, aquela pessoa ali era, antes de ser crente, ela não era assim não, ela hoje é muito pior. Porque fica muito mais difícil, depois que você se afasta dos caminhos do Senhor, você retornar. O seu coração fica muito mais duro, porque Satanás não quer te perder. Assim como Jesus não quer te perder, Satanás não. Também não. E ele vai te apresentar uma bandeja muito, muito boa das coisas. E os nossos adolescentes, ainda mais aqueles que nasceram no berço evangélico, eles não conhecem, muitos têm curiosidade de saber.
A gente não sabe com quem andam os nossos filhos. Às vezes a gente, vou na casa de um amiguinho e a gente deixa. A gente não sabe o que aquele amiguinho vai fazer. E às vezes a gente precisa tomar um cuidado de conhecer, de ali, de saber quem é aquela família, com quem nosso filho está andando. Às vezes a gente busca tanto o Senhor, mas o nosso filho está abrindo brecha para Satanás entrar dentro da nossa casa. Esse dia eu fui ver um filme, eu sempre procuro ver filme evangélico, sim. Né? Eu já vi muitos filmes, muito. Eu gostava muito de filme. Demais. Então, conheço muitos. A história é praticamente a mesma. Muda o cenário, muda o enredo, mas no final é tudo a mesma coisa. Né? A história, a maioria é tudo a mesma coisa. E aí, né? É um filme espiritual. Eu, igual a bobinha, tô vendo aquilo dali, a historinha é muito bonitinha, né? Quando chegou no final que eu fui entender a situação, gente, era uma mulher que já tinha morrido e que no filme ela voltou para poder ajudar o viúvo dela. Quando eu percebi aquilo, foi impressionante. Entrou um negócio gelado na minha sala, no meio das minhas pernas. Cara, eu me arrepiei toda e percebi a situação na mesma hora. E eu levantei num pulo só, né, orando, expulsando aquilo de dentro da minha casa. Mas quem que abriu a brecha para entrar fui eu, através daquele filme. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê dentro da nossa casa, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Não adianta pedir oração, não adianta orar se a gente não vigia. Aí você vai me perguntar, mas como que eu vou tomar conta do meu filho? Tem determinadas coisas que não tem como. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que vigiar, temos que tomar cuidado com aquilo que ele fica ouvindo no celular dele. Se ele está sobre o seu teto, sobre a sua responsabilidade, você pode sim, esse negócio, eu estou invadindo a vida do meu filho. Se você não invade a vida do teu filho, Satanás invade a vida dele e a tua casa. Seja sábio, peça sabedoria ao Senhor de como você se comportar. Gente, essa semana eu ouvi um testemunho e foi muito interessante. A menina da limpeza estava falando comigo. Ela trabalhava, né? Ela trabalhava à noite, de dia ela tinha que tomar conta da casa, ela ficou viúva muito cedo. E aí o filho dela começou a se envolver com tráfico. Eles moravam numa comunidade e ela foram falando com ela, avisando ela. Aí um belo dia a irmã dela foi lá com o cunhado e falou, olha, vi fulano no tal lugar e tava com um fuzil na mão. Aí ela pegou, falou assim, tá, pode deixar que eu vou lá. Aí foi, chorou. Aí quando parou de chorar, pegou um cacetete. Aí falou assim, não, aí largou. Falou, Senhor, o que eu faço? Como que eu devo me comportar? Como que eu chego até lá? Eu vou buscar o meu filho, mas como que eu chego até lá? O que eu vou fazer? Aí pegou o cacetete de novo, mas não sentiu de levar e saiu. Saiu meio atordoada, sem saber o que fazer. Aí quando ela falou que estava chegando perto, ela sentiu um toco correr. Assim que ele a viu e foi se esconder, né? Porque filho faz isso, né? Se esconde. Tá fazendo M, sabe que tá fazendo M, mas enquanto a mamãe e o papai não tá vendo, tá tudo bem. Aí viu aquele toquinho correr, né? Aquela coisinha. Aí chegou lá, aí sentou no bar, porque ele estava perto de um bar. Apesar de ser de manhã, o bar estava, né, tava em alta atividade. Aí ela pediu um guaraná, sentou. Aí começou a conversar com o pessoal que estava ali, com as mulheres que estavam ali. Aí perguntou para os meninos, vocês viram fulano, cadê fulano? Ah, não sei, né? Não sabe de nada, não sabe de nada.
Sei não, não vi não. Perguntou no bar, ninguém sabia de nada. Mas ela já tinha sabido, né? Tinha referência de onde ele estava. Ela começou a se envolver ali, começou a dançar, dançando pra lá, dançando pra cá, e pá, aquela coisa toda, e foi ficando ali, foi passando o tempo, os minutos, né? Aí daqui a pouco chega ele perto dela. Mãe, o que você tá fazendo aqui, mãe? Vai embora. Mãe, se bate polícia aqui. O que vai acontecer, mãe? A senhora pode morrer aqui. Aí ela virou pra ele e falou assim, filho, se você tá aqui, é porque é bom. Então eu também vou estar aqui. Se você morrer, meu filho, eu também vou morrer com você aqui. Eu vou trabalhar à noite, vou chegar em casa, vou cuidar da casa, vou cuidar dos seus irmãos, vou deixar eles alimentados e depois eu vou vir e vou ficar aqui com você. Se você escolheu essa vida, filho, eu sou sua mãe. E o que você fizer, onde você estiver, eu vou estar com você. Se você acha que isso daqui é bom para você, para mim também é bom. E eu vou ficar aqui com você, sem problema algum. Tá bom, meu filho? Porque eu te amo demais. E sabe quem tirou ela de lá? Foi ele. Mãe, vão para casa. Mãe, vão para casa. Gente, olha que sabedoria que Deus deu a ela. Ela falou assim, olha, eu não tinha noção do que eu ia fazer. Quando chegou lá, isso foi me vindo na cabeça e eu fui ficando ali. Hoje ele é um diácono da casa do Senhor. A família dele serve ao Senhor. E foi ele mesmo que tirou ela de lá. Porque ele percebeu o quão perigoso ele estava. E se ele não queria aquilo para a vida da mãe dele, ele também não podia querer para dele. E às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre, pedir sabedoria ao Senhor. Nem sempre as coisas é do nosso braço, é na violência, mas é conforme a sabedoria, conforme o Senhor tem sempre me incomodado a pedir sabedoria para a gente, para cada um que ouve essa ministração, para os pais, para os lares. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Eu não estou aqui falando que você precisa ficar em cima do teu filho, se desgastando, porque nem sempre você vai ter o controle de tudo. Vai ter coisas que o teu filho vai passar, ele vai viver sim, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado e você precisa ter amadurecimento para entender o tempo do Senhor e o agir do Senhor. Você precisa ter entendimento no Senhor para esperar com paciência no Senhor, conforme está lá no Salmo 40. Quantos adolescentes depressivos dentro de casa, quantos adolescentes se matando, com o espírito do suicídio rondando ele o tempo todo ali, e você não está nem apercebido disso. Quantos filhos homossexuais dentro de casa. Procura ouvir ministrações, procura ouvir testemunhos. Procura ler a palavra, se pautar dentro da palavra. Uma vez que você entregou os seus caminhos ao Senhor, que você entregou a sua vida ao Senhor, você vai passar por coisas sim. Mas peça sabedoria ao Senhor de como se posicionar. Porque uma vez que você entregar nas mãos do Senhor, porque tem coisas que você pode fazer, mas outras é para o Senhor fazer. E aquilo que é para o Senhor fazer, deixa Ele fazer. Não se meta. Busca a sabedoria nele e fica calada. Ame, abrace. Mas não seja conivente. Assim como Eli foi com seus filhos. Não tomou uma posição. Morreu Rofini e Finéias. E depois ele mesmo foi embora. Caiu para trás, quebrou o pescoço. Sentado, engordando e deixando as coisas acontecerem sem tomar uma atitude. Então busque no Senhor a sabedoria, busque no Senhor aquilo que Ele quer para a tua vida e para a tua casa. Para que amanhã ou depois
Você não venha dizer, eu não sabia disso, como que isso aconteceu? As coisas não acontecem de repente. Satanás não entra de repente na tua vida. Ele vai entrando devagarinho, plantando minas aqui, minas ali, até o tempo que aquilo começa a explodir. Aonde você pisa, aquilo explode. E quando você vê, sua casa foi detonada. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por essa palavra que muitas pessoas vão achar que é de exortação, mas é edificação, meu Pai. É edificação, é de alerta, porque nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, para quem a gente está abrindo a nossa casa, se é para o Senhor Espírito Santo ou se é para os demônios entrarem dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente fala que Satanás dentro da nossa casa não, mas a gente não vigia. A gente não vigia com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste. Tem pessoas que acham que viver uma vida para o Senhor é monótono, é sem graça. E se nós escolhemos viver para o Senhor, por que nós queremos ficar em cima do muro, meu Pai? Arranca isso de nós, meu Pai. O que o Senhor sempre falou? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa aquilo que para trás ficou. Venha como estás, mas não fique como estás. A atitude é nossa. Às vezes a gente quer servir ao Senhor e quer fazer com que aquela pessoa violentamente também sirva ao Senhor, mas nós precisamos buscar sabedoria no Senhor. É tudo com amor, é com ordem, é com decência. Nós precisamos ter sabedoria, meu Pai, de como agir, de como fazer, do que falar. Nem sempre todos da nossa casa serão evangélicos, serão cristãos, mas as nossas atitudes é que farão a diferença. Senhor da glória, nós precisamos entender que em tudo há um processo, mas nós precisamos estar vigilantes sempre. Aquilo que não é da nossa parte, não cabe a nós fazermos, porque tem coisas que é só o Senhor que pode fazer. E a nossa atitude é buscar o Senhor, é buscar o Teu reino, porque enquanto a gente busca o Teu reino e faz o Teu querer, meu Pai, o Senhor vai trabalhando na nossa vida e na vida daqueles. Porque se a gente quer mudança daqueles que estão à nossa volta, primeiro nós precisamos mudar. Analise se o homem é a si mesmo. Nós precisamos sempre nos autoanalisar, de saber como que nós estamos agindo. E aquilo que cabe a gente fazer, que compete a gente fazer, seja rastrear uma coisa dentro de casa. Muitas vezes nós ganhamos coisas que estão oferecidas, nós compramos coisas oferecidas. A gente quer botar um monte de coisa dentro da nossa casa e não vigia. Às vezes a gente não fala outras línguas e quer botar coisas de outras línguas que a gente nem sabe, compra uma roupa que não sabe o que está ali. Temos que vigiar com esses símbolos chineses. Olha como que são a vida. Existem chineses cristãos sim, mas a maioria não. E nós precisamos vigiar. Vigiar com que aquilo que a gente coloca dentro de casa, esse negócio de nada a ver vai levar muita gente para o inferno. Temos que vigiar o tempo todo, que a tua palavra fala, vigiai e orai. Outra vez vos digo, vigiai. Não temos que ficar neuróticos com nada, mas vigilantes no Senhor. Buscar cada dia a sabedoria no Senhor.
e agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Ah, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, com as nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, com a nossa dificuldade. Porque quando se fala daquele que a gente ama, ainda mais um filho, meu Pai, torna-se muito mais difícil. A gente tende a nos envolver emocionalmente. E quando a gente se envolve emocionalmente, a gente acaba se perdendo. E o agir, meu Pai, com a razão vai se tornando cada vez mais difícil e o desespero vai batendo cada vez mais. A gente não quer ver o nosso filho, uma pessoa que a gente ama, sofrer. Mas às vezes eles precisam, e na maioria eles vão passar pelo crivo, sim, da evolução, da transformação. É necessário. E como soldados, nós temos que nos colocar de pé, nós temos que nos posicionar. Muitas vezes aquilo vai respingar em nós e nós vamos ter que cuidar, vamos ter que ajudar a tratar da ferida, sim. Mas com amor, como aquele samaritano cuidou, meu Pai. Daquele que ele encontrou na rua, caído, machucado, quase morto. E muitas vezes nós teremos que fazer assim dentro de casa. Apesar de termos avisado, apesar de termos vigiado, mas é nosso pedacinho. É a cruz que nós escolhemos carregar. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a amar em meio a tanto desamor, meu Pai. Há tantas palavras que machucam, há tantos gestos e atitudes que nos agridem. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a olhar para a nossa dor, para isso, mas saber que se nós estamos sendo atacados, massacrados, por fazer a Tua vontade, a gente deve continuar assim. E buscando sempre a sabedoria no Senhor, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade, que é a nossa vida. E para onde iremos nós, Pai, se só Tu tens palavras de vida eterna? Só Tu. Que todo espírito da depressão, que todo espírito da angústia, que todo espírito da rebeldia seja repreendido em nome de Jesus. Que todo espírito da incredulidade, do nada a ver, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja vida e não morte. Que o espírito do suicídio seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, visita cada lar, meu Pai. Dê sabedoria, meu Pai, aos pais, às mães, em nome de Jesus. Aquela pessoa que já está passando por esse problema, meu Pai, que já tem esse problema dentro de casa, dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, que haja amor, que haja companheirismo. Em nome de Jesus, que haja entendimento, meu Pai. Visita, meu Pai, cada enfermo nesta hora, neste dia, meu Pai. Visita, meu Pai, os hospitais, os asilos, os orfanatos. Visita, meu Pai, as viúvas, os órfãos, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o dia de cada um nesse dia. Em nome de Jesus, visita o Teu povo, Pai. Visita aqueles que estão com o coração aflito e que não sabem o que fazer, meu Pai. Acalma, meu Pai, esse coração aflito. Acalma, Pai, essa tempestade em nome de Jesus. Cessa, Pai, esse vento, Pai. Dá um refrigério, que haja renovo, que haja força, meu Pai, em nome de Jesus.
que toda seta maligna seja repreendida, que toda dor de cabeça, que todo mal-estar seja repreendido, que toda confusão de mente seja repreendida em nome de Jesus. Que todo espírito mirim que mexe com essa criança e que essa criança está sempre promovendo a discórdia dentro dessa casa, seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria, dê direção, meu Pai. A cada pai, a cada mãe, meu Pai. A cada filho que cuida dos seus pais e que são eles, meu Pai, aqueles que estão na tua direção, Pai. Em nome de Jesus, ajuda, meu Pai, a cada um nesse dia. É o que eu lhe agradeço e lhe peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo e até amanhã.